Antes que alguém venha dizer nos comentários, nossa, estão apelando na capa do vídeo, eu nunca vi o Chaves dizer palavrão, ele nunca falou isso, e não sei o quê. Eu preciso te mostrar isso aqui. Carai, senhor Barriga. Carai, senhor Barriga. Ai, caray, senhor Barriga. Caray, senhor Barriga, pero como se fosse a molestar? Pois é isso mesmo que você ouviu. O Chaves mandando um ao vivo e a cores. Mas palma, palma, palma que eu já vou te explicar essa e outras histórias envolvendo censuras em Chaves e Chapolin. Então já se prepara porque tá começando mais um... Extra, 13 pessoas enganadas. Extra começando e já lançando uma polêmica. Afinal, os personagens de Chaves falavam palavrão nos episódios? Chiquinha! Já te disse pra não fazer grosseria! Essas cenas que eu mostrei no começo do vídeo são do episódio Natal, Noite de Paz, que muita gente não conhece por dois motivos. Primeiro, ele só foi estrear no SBT em 2014. E segundo, ele só era exibido uma vez por ano, mais ou menos ali no dia 25 de dezembro. Afinal, ele é um episódio especial de Natal. Então, o episódio estreou em 2014 e Chaves saiu do ar em 2020. E fazendo aqui uma conta de aritmética, deixa eu ver, 2020, 2014... basicamente os brasileiros tiveram apenas 6 oportunidades de assistir esse episódio no SBT. Tão pouquinho? E os sortudos que tiveram essa oportunidade, obviamente assistiram o episódio dublado em português. Aí, nada de polêmica. Em português, os personagens só mandam aquele famoso "Ah, senhor Barriga, por que foi se incomodar?" Ai, puxa, senhor Barriga, mas por que foi se incomodar? Puxa, senhor Barriga, mas por que foi se incomodar? É só uma lembrancinha. Chaves sempre foi visto como uma série para toda a família, para todas as idades, para todo mundo sentar ali no sofá e assistir junto, certo? Então, por que no idioma original os personagens mandavam esse... A palavra que está escrita aqui na tela, e eu não vou falar ela, tem um significado bem diferente do espanhol para o português. No nosso idioma, essa palavra é bem ofensiva e também não é muito legal de se usar por aí, né? Ainda mais num seriado que é indicado para todas as idades. Já em espanhol, a palavra é bem menos ofensiva e é usada para expressar surpresa com alguma coisa. Mais ou menos como um caramba, puxa vida, horas bolas, ou até mesmo um Recontra puxa! Vale lembrar que o México, assim como o Brasil, possui um sistema de classificação de faixa etária para todos os programas de TV. Sabe quando começa uma atração e aí aparece aquela frase "Esse programa não é recomendado para menores de 10 anos"? Lá no México também funciona assim, e o Chaves era considerado um programa de classificação A, ou seja, livre para todas as idades. Como sabem, esse é um programa apto para todo o público. Por serem programas de classificação livre, tanto Chaves quanto Chapolin sofriam marcação cerrada por parte do governo mexicano e por parte da Televisa, a emissora que produziu e exibiu as duas séries ao longo dos anos. Afinal, a gente está falando da América Latina da década de 70, então os governos da época ali não ligavam muito para a liberdade de expressão, né? Mas enfim, se essa palavra aqui passou, outra palavra quase foi censurada em um episódio bem conhecido dos brasileiros. Tô falando do dia em que o seu Madruga usa leite de burra para rebocolar as paredes da vila. Lá pelo meio do episódio, o Chaves oferece um copo de leite de burra para Chiquinha. Só que a menina não sabe que o leite de burra, na verdade, é gesso. Leite de burra? Sim. Eu adoro leite de burra. Onde tem leite de burra? Aqui? Me dá. Tem mais, ó. Quando ela bebe e percebe que o leite de burra tá com um gosto meio esquisito, ela fala isso aqui. Está parecendo que essa burra fraturou a barriga e foi engessada. Até aí tudo bem, mais uma vez sem nenhuma polêmica na versão dublada. Mas quando a gente assiste a versão original em espanhol, a fala da Chiquinha é um pouquinho diferente. A mí se me hace que a esta burra se le fracturaron las ubres y se las enyesaron. Se em português a Chiquinha diz que a burra fraturou a barriga, no original a Chiquinha diz que o animal fraturou as úberes. E a palavra úbere não tem nenhuma relação com o aplicativo lá que a gente usa para chamar um carro, mas sim com o órgão feminino dos animais mamíferos que eles usam para armazenar e produzir leite para os seus filhotes. Essa palavra não é ofensiva e o seu significado mais próximo em português é a palavra teta, que pode ser usada quando a gente está falando de animais, ou seja, as tetas da vaca, as tetas da burra e por aí vai. Mas quando a gente está falando de seres humanos, o mais correto é falar seios. Mas enfim, eu falei tudo isso para dizer que lá nos anos 70, quando esse episódio foi ao ar, ele quase foi barrado pela censura. Quem contou essa história foi a Carmen Ochoa, que era produtora e chegou a dirigir alguns programas do Chespirito. Y en esa época había censura tanto del gobierno como de Televisa. En una ocasión estaban en el segundo patio
Y Roberto le decía, aquí, prueba esta leche. No era leche, era yeso. Entonces le dice, esto está asqueroso, es yeso. Ni que la vaca hubiera tenido las ubres enyesadas. Y nos quitaron la palabra ubre. Entonces decía Roberto, pues, ¿qué quieren que ponga? Mas o Chespirito foi teimoso e se recusou a mudar o roteiro. E cá entre nós eu acho que ele estava certo, afinal essa palavra não quer dizer nada demais, né? Acabou que essa palavra permaneceu no roteiro, ninguém reclamou ou ninguém percebeu, e esse episódio foi exibido normalmente ao longo dos anos. A Carmen Ochoa ainda contou nessa mesma entrevista que tentaram barrar a palavra grosseria em um dos filmes do Chespirito. Que en una película le quitaron la palabra grosería. O sea, no puede decir grosería, la palabra grosería. Entonces fue con la señorita y le dijo, es que a mí me dijeron que quitara todas las groserías. Dice, sí, pero la palabra grosería no es grosería. Wow, o sea, estaban bastante limitados por el gobierno. Bom, dá pra ver que o pessoal da censura não tinha muito critério pra atacar a caneta vermelha em tudo que é roteiro, né? Outro caso de uma quase censura foi naquele episódio em que o professor Girafales pergunta pra Chiquinha quem foi o pior inimigo da princesa Isabel. Quem foi o pior inimigo da princesa Isabel de Bragança? Ah, foi o cara que desenhou ela nas notas de 50. Ela ficou um horror. E realmente chegou a circular aqui no Brasil, lá no final dos anos 60, uma nota de 50 cruzeiros com a cara da princesa Isabel. Mas não sou eu que vou julgar se ela saiu bem ou não nessa nota. O que importa pra gente aqui é outra coisa, e por isso a gente vai assistir o episódio em espanhol. ¿Cuál fue el principal enemigo de doña Josefa Ortiz de Domínguez? Ay, el que la dibujó en los billetes de 5 pesos. A Chiquinha diz que o principal inimigo da dona Josefa Ortiz de Domínguez foi a pessoa que desenhou ela nas notas de 5 pesos. E nesse caso, a nota de 5 pesos também existiu. A dona Josefa, que ficou conhecida como La Corregidora, é uma figura bastante importante na história mexicana por ter participado ativamente dos movimentos que lutaram pela independência do México no começo do século XIX. Por isso, o departamento que cuidava da censura dos programas de televisão na época não gostou da piada feita com a dona Josefa, afinal ela era um pouco ofensiva à figura da mulher. A ameaça era de que se a piada fosse incluída no programa, a Televisa receberia uma multa. Então, Chespirito foi conversar com Emílio Azcárraga, o presidente da Televisa, que disse para ele que se a multa chegasse, ele se responsabilizava em pagar. Mas acabou que a piada foi ao ar e a multa nunca chegou. Talvez o carteiro que levou a multa quis evitar a fadiga. E vocês não brincam de ser carteiros e entregam todas as cartas da vizinhança? Como você deve ter percebido, em todos esses episódios citados até agora, o Chespirito conseguiu escapar da censura. Mas em alguns outros casos não teve jeito. A censura venceu e alguns episódios acabaram barrados para sempre. No inventário do Chespirito constam 11 roteiros de episódios que aparecem como banidos. E para quem não sabe, um inventário é uma relação de todos os bens que pertenceram a uma pessoa que já faleceu. E esses bens podem ser materiais, como por exemplo uma casa, um carro, alguma quantia em dinheiro, ou também podem ser bens intelectuais, como roteiros de episódios ou direitos autorais sobre uma série, por exemplo. O caso é que no inventário do Chespirito não constam os nomes desses episódios banidos, mas a gente consegue deduzir alguns deles. O episódio de Chapolin chamado A Bela Adormecida Era um Senhor Muito Feio conta a história de um homem das cavernas encontrado vivo em pleno século XX na União Soviética. O Chapolin Colorado aparece na história para dar aulas de etiqueta a esse homem, que era o Shin Pandolfo. Essa história tem 3 versões. A primeira é de 74 e é dividida em 2 partes. A segunda é de 76 e tem 3 partes. A terceira e última foi gravada em 82 e tem 2 partes. Nas 3 versões, a primeira parte é considerada perdida mundialmente. Por isso, aqui no Brasil, os episódios só foram exibidos a partir da segunda parte. Os reais motivos a gente talvez nunca vá saber, mas o mais aceito é que no começo da história tenha acontecido alguma coisa que tenha desagradado alguém e por isso eles foram obrigados a cortar essa primeira parte. O que pouca gente sabe é que essa história do Shin Pandolfo foi inspirada em um caso real que aconteceu na União Soviética na década de 60. Na época, foram avistadas criaturas estranhas e peludas que andavam eretas, o que mais tarde ficou conhecido como sendo o Abominável Homem das Neves. Ei, o que você disse sobre o Abominável Homem das Neves? Chegando à década de 2010, Chaves e Chapolin deixaram de ser exibidos exclusivamente no SBT
e passaram a frequentar a programação de vários outros canais. Em novembro de 2010, os episódios começaram a ser exibidos no Cartoon Network e não escaparam da censura no canal. Cenas em que os personagens apareciam fumando cigarros geralmente eram cortadas, tanto em Chaves quanto em Chapolin. E essa censura até que é aceitável, né? Afinal, o Cartoon Network é um canal voltado ao público infantil, então exibir cenas de pessoas fumando cigarros não é nada educativo. Porém, o canal também censurou um episódio em específico por razões de marketing. E falando em censura e marketing, eu vou parar esse vídeo rapidinho para fazer o meu marketing sem nenhuma censura. Para quem gosta dos meus vídeos aqui no canal contando histórias e gosta de futebol, vai gostar também do meu novo canal que se chama Que Jogo Foi Esse? Lá eu conto histórias curiosas, inusitadas, engraçadas do futebol. Eu vou deixar o link do canal aqui na descrição, então você vai lá, assiste os vídeos, curte, se inscreve no canal para me ajudar a crescer esse canal também, beleza? Mas vamos voltar para as censuras de Chaves e Chapolin. Eu tava falando que o Cartoon Network censurou um episódio por razões de marketing. No episódio de Chapolin chamado O Bandido, de 73, o Chapolin espalha vários cartazes pelo Velho Oeste, convidando a todos para viajarem com ele até a Disneylândia. O problema aqui é que o Cartoon Network é um concorrente direto do Disney Channel, outro canal infantil. Então, o Cartoon exibindo um episódio ali fazendo referência à Disney, também faria referência ao seu principal concorrente. Então, por isso, esse episódio acabou banido da programação. Não quer ir à Disneylândia com o polegar vermelho? Já em 2018, Chaves e Chapolin estreavam no Multishow e não ficavam livres da censura. E dessa vez, os motivos dividiram opiniões. No episódio O Descobrimento da Tribo Perdida, o Chapolin faz tanta atrapalhada que a personagem interpretada pela Maria Antonieta de las Nieves se cansa e diz que teria sido melhor chamar o Batman no lugar do Chapolin. Eu deveria saber que era melhor ter chamado o Batman no lugar do Chapolin Colorado. Aí, o Chapolin faz uma piada um tanto quanto inadequada para os dias de hoje. Em primeiro lugar, Batman não está porque se foi de luna de miel com Robin. Na primeira dublagem realizada pelo Multishow em 2018, a piada foi alterada e ficou assim. Em primeiro lugar, o Batman não pôde vir porque furou o pneu do Batmóvel. Mas os fãs na época reclamaram tanto que em 2019 o canal teve que fazer uma nova dublagem, e aí mais fiel ao original. Em primeiro lugar, o Batman não está porque viajou em lua de mel com o Robin. Segundo uma das diretoras do Multishow, a Tatiana Costa, a piada foi alterada para se adaptar à realidade que a gente vive hoje. E vamos combinar que essas piadas com tons homofóbicos e machistas já não cabem mais em pleno ano de 2022, né? E pro pessoal que pensa ao contrário, eu só tenho uma coisa a dizer. Quer que eu chame um táxi? Mas eu também entendo que os seriados foram gravados lá na década de 70 e que o mundo era completamente diferente do que a gente vive hoje, principalmente em relação aos costumes e ao respeito à diversidade. Então eu não tô aqui pra criticar o Chespirito por ter colocado essa piada no seu roteiro, só que hoje não fica legal, né? Mas é importante que a gente pense e discuta sobre esses assuntos para que todos aprendam a respeitar os outros sem exceção. Outro caso semelhante aconteceu ainda no início das transmissões de Chaves aqui no Brasil. No episódio O Belo Adormecido, o Chaves não consegue dormir a noite toda e fica caindo de sono pelo pátio. A Chiquinha tenta dar um beijo no garoto na esperança que ele acorde, mas não dá muito certo. E já que o jeito da Chiquinha não deu certo, o Kiko inventa uma outra maneira de acordar o garoto, para surpresa da Chiquinha. E aqui a gente tem 3 dublagens realizadas pela maga. Sim, 3 dublagens. Na primeira dublagem, de 88, o Kiko diz isso aqui. Você também vai beijar ele? Eu não, nem que ele fosse um amuleto de boa sorte. Na segunda dublagem, de 90, o Kiko não se mostra muito politicamente correto. Você também vai dar um beijo nele? Que isso, nem que eu fosse bailarino do Municipal. Na terceira dublagem, também realizada em 90 e que se tornou a padrão do SBT, a piada volta a ficar mais leve. Você vai beijar ele também? Não beijaria nem que ele se transformasse em ouro, o que é? Nesse caso, a gente não tem como confirmar os motivos para esse episódio ter tantas redublagens, mas felizmente ficou no ar a versão mais respeitosa. Mas aí você pode estar achando que eu tô sendo chato aqui, tô reclamando de um monte de coisa que o próprio Chespirito incluiu nas séries, né? Mas se eu te contar que o próprio Chespirito já alterou uma característica de um personagem dele em respeito ao próximo, você sabia dessa? Se você não sabe é porque você não assiste o nosso canal, então faz o seguinte, ó, clica nesse vídeo aqui do lado, onde a gente contou sobre essa e outras várias curiosidades sobre o universo de Chaves. O Extra Extra fica por aqui e até a próxima.